Olá, companheiros e companheiras. Nós vamos falar sobre o marxismo-leninismo. O que é o marxismo? O marxismo é uma teoria revolucionária que foi desenvolvida por Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin, com o objetivo de derrubar a exploração capitalista e dar cientificidade à luta revolucionária dos proletários pela sua emancipação. É uma teoria científica, não porque nós estamos dizendo, mas porque surgiu historicamente no século XIX, fundamentando-se no que existia de mais desenvolvido na filosofia, que era a filosofia alemã. Neste campo, o marxismo absorveu a dialética. O pensamento dialético, representado então na filosofia alemã por Hegel, representava um salto de qualidade, um avanço em relação a outras formas de pensamento e outras lógicas, como, por exemplo, a lógica formal, que era tão importante e desde a época dos gregos, de Aristóteles. Então, foi muito importante, isso antes de Cristo, se criar a lógica formal, o pensamento racional. Você dizer que, por exemplo, A é diferente de B, você dá uma identidade a A não é B. Essa lógica formal foi muito importante para fundamentar o raciocínio lógico, o desenvolvimento das ciências, a classificação dos vegetais, a classificação dos animais, não é? E, no entanto, esta lógica ela não é resposta nem para a natureza, nem para a sociedade, porque tanto na natureza quanto na sociedade, os fenômenos estão em permanente movimento, desenvolvimento e transformação. Nesse sentido, já lá na Grécia Antiga, Heráclito desenvolveu um tipo de dialética, quando ele dizia piso e não piso o mesmo rio. O rio que eu piso não é o mesmo, porque ele observava a natureza e via que a natureza se transmudava, se transformava. No entanto, ele não avançou mais. Mas o filósofo alemão Hegel desenvolveu essa dialética, sistematizou e revolucionou o pensamento filosófico, era o que existia de mais avançado. Mas Hegel também tinha um pensamento limitado, porque ele era um filósofo idealista. O que quer dizer isso? Era aquela filosofia que partia da ideia, uma ideia abstrata, de um pensamento abstrato, para explicar algo concreto. Então, ele não explicava, por exemplo, um livro a partir do livro objetivamente, mas sim da ideia que tinha na cabeça dele a partir de livro. A dialética, o pensamento dialético da filosofia alemã, Marx fez uma crítica à filosofia alemã e colocou o materialismo, quer dizer, ele utilizou as leis do movimento, do desenvolvimento e da transformação dialética a partir da matéria. Daí ser o marxismo também chamado de materialismo dialético. Porque tanto na sociedade quanto na natureza as coisas estão em movimento. Então, por exemplo, quando você diz é diferente de B e tal, como se é vivo, vida é diferente de morte. Aí o dialético vai dizer, bom, mas só tem vida, só tem morte porque tem vida. A morte faz parte, desde o momento em que nós nascemos, nossas células vão se desenvolvendo, vão se transformando no nosso corpo, e nós vamos também morrendo. Células nascem, células morrem, e nós nos transformamos. Então, é uma lógica mais completa, mais científica, porque avança mais para explicar os fenômenos. Também na sociedade, as coisas não estão estáticas. Nós não vivemos uma sociedade como era na época de Aristóteles antes de Cristo. Não é isso? Nem na época de Hegel. Todas as coisas estão em permanente movimento. A única coisa permanente é o movimento e a transformação. Então, uma parte da ciência, da teoria de Marx está nisso, de utilizar uma lógica que era a lógica mais desenvolvida para um método.
a filosofia clássica alemã com o materialismo dialético. A outra, a economia política. Então, Marx foi estudar profundamente o que existia de mais avançado dentro dos pensadores da economia. David Ricardo, Adam Smith, que desenvolveram teorias, tentavam explicar sobre o valor do trabalho, como é que surgia a riqueza. Como eram pensadores burgueses, eles davam a explicação, aprofundavam em estudos, porém esbarravam nos seus próprios limites de classe, não iam a fundo. Aí Marx revirou de cabeça para baixo a teoria do valor-trabalho de Smith e mostrou que, na verdade, toda a riqueza é produzida pelo trabalho, que a matéria-prima isolada, que somente sem a transformação que é produzida pela força de trabalho, não se gera riqueza, que o trabalho é a fonte de todas as riquezas. E Marx também mostrou que a apropriação das matérias-primas, como também a apropriação do trabalho, que é um dos fatores produtivos, a força de trabalho. Entre as forças produtivas estão os trabalhos, as matérias-primas, os equipamentos, as tecnologias, as fábricas, tudo isso são forças produtivas. Essas forças produtivas são chamadas de forças produtivas porque são capazes de produzir riquezas. No entanto, o que ocorre é a apropriação privada por uma classe que se apropria tanto do trabalho social, das riquezas produzidas pelo trabalho social, com apropriação privada. Aí entra um elemento fundamental para o marxismo, que é a questão da propriedade privada, que é o elemento que vai estabelecer as distinções de classe entre quem é proprietário e quem é privado das propriedades. Então, você fala em propriedade privada, essa propriedade privada está na mão de uma classe que é dominante, e aquelas pessoas que são privadas desta propriedade, que são os explorados e os oprimidos. Pois bem, então, a economia política clássica foi revirada de maneira crítica por Marx, mas se pega toda a teoria econômica, e as teses do socialismo que era desenvolvido na França, que a gente poderia traduzir por uma forma de sociologia hoje, porque não se falava ainda dessa maneira. Você pode dizer que a filosofia dialética materialista, a economia política clássica e a sociologia, ou teoria do socialismo, mais um socialismo científico. Bom, então, resumindo essa primeira parte, o que é o marxismo? O marxismo é uma teoria revolucionária, proletária e socialista, que foi desenvolvida pelos seus fundadores, foram Marx, Engels e Lenin, com o objetivo de destruir, no sentido de combater como classe e seu Estado e suas formas de opressão, o capitalismo, e implantar um novo tipo de sociedade, uma sociedade socialista, visando o comunismo. Depois, mais na frente ainda, nesta exposição, vou fazer a distinção entre socialismo e comunismo. Mas, por enquanto, vou demonstrar a superioridade do socialismo científico, que Marx também e Engels vão trabalhar estas categorias, em relação às outras formas de socialismo. Porque muitos pensadores, Robert Owen, Charles Fourier, vários pensadores foram chamados de românticos ou utópicos. Por que românticos ou utópicos? Eles tiveram a boa ideia, eles tiveram a boa intenção de criticar, eles se indignaram com a forma brutal de exploração dos trabalhadores pelos capitalistas. E idealizavam um tipo de sociedade, por exemplo, a nova harmonia de Robert Owen, um tipo de sociedade ideal, ou os falancérios de Fourier, imaginando, eram verdadeiras torres de Babel, espécie de aquela coisa de ir para o céu, construir uma sociedade perfeita a partir da ideia. Eles eram idealistas. Eles viam que as relações sociais eram injustas, que existiam poucos pobres, muita miséria, muita exploração, e imaginavam formas de sociedades perfeitas.
Mas, apesar de toda boa vontade, isso não tinha ciência, isso era uma utopia. Uma utopia é uma coisa impossível de se alcançar. Isso era uma quimera, um quixotismo. Para ser científico, Marx utilizou essas categorias científicas. A economia política, o estudo do capital, a filosofia clássica alemã e desenvolveu a teoria do socialismo científico. Onde é que entra a cientificidade na sociologia de Marx? Ele vai observar, a partir de elementos da dialética, que toda sociedade, toda vida social, toda história se desenvolve a partir da luta irreconciliável e antagônica de classes. Existe uma classe que se apropria e que explora, e uma classe que é expropriada e oprimida. Então, desde a desintegração da sociedade comunal primitiva, e a sociedade comunal primitiva, quando não tinha propriedade privada, também não existiam classes. Não existiam classes porque não tinha o proprietário e não tinha o não proprietário. Todas as pessoas eram coletoras ou pescadores ou viviam de maneira comunitária. O que era ali era distribuído em condições igualitárias. Quando é que vai começar a surgir a desigualdade? E aqui eu vou responder uma outra pergunta. Às vezes, os idealistas dizem, pobres sempre existiram, sempre existirão. Não tem nada mais errado do que isso. Primeiro porque essa premissa é falsa, do começo ao fim. Não existiu sempre pobre, e muito menos essa vaticinar que sempre existirão, porque as coisas todas estão em movimento, toda a sociedade e toda a natureza estão em transformação. Estamos falando no surgimento da propriedade privada. Quando surge a propriedade privada, e esse surgimento não é uma atitude individual, que foi alguém, como imaginou Rousseau, cercou uma área e disse isso aqui é meu, e teve pessoas tolas que acreditaram, não. Isso foi um processo de desenvolvimento histórico da humanidade, não foi uma coisa individualizada. A história individual, você pode explicar o casamento, o namoro, o batizado, a paternidade, mas não a história humana a partir de ação de uma pessoa, sempre explicando a partir de formações econômicas e sociais. A relação do homem com a natureza, como é que os seres humanos socialmente se comportam, transformando a natureza e dela se apropriando. Que destino ele dá a isso? Como é que isso é feito? Eu sou Natanael Sarmento e espero ter, de alguma maneira, contribuído para a compreensão desses temas. E muito obrigado.